Meio-dia e 48, e olha só, o segundo maior porto da América Latina continua crescendo. Entre janeiro e julho deste ano, o Porto de Paranaguá movimentou 10% a mais de carga quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. Os números positivos e que também representam melhorias para as pessoas que vivem aqui no litoral paranaense. Por isso, eu te convido para acompanhar a reportagem a seguir e ver de perto como o Porto de Paranaguá tem evoluído nos últimos meses. Um gigante de aço e concreto que está em constante evolução, bate recordes, emprega milhares de moradores do litoral e quer progredir mais. A pandemia que assusta o mundo não conseguiu interromper a escalada do Porto de Paranaguá. Medidas tomadas para garantir a segurança dos trabalhadores portuários, caminhoneiros e tripulantes de embarcações possibilitaram que a engrenagem portuária não parasse um segundo sequer por causa da Covid-19. E os protocolos de saúde adotados se mostraram eficazes nesse período. No começo havia uma desconfiança e preocupação natural da nossa exposição de receber caminhoneiro, de receber tripulantes. Então havia uma desconfiança da segurança do porto. A hora que o porto colocou equipes médicas, rigorosos protocolos para a aferição da saúde das pessoas e dos usuários, isso deu confiança ao trabalhador. E essa confiança proporcionou esses belos números. Em paralelo com a adoção de medidas preventivas, o Porto realizou investimentos. Recursos que permitiram otimizar os serviços e reduzir custos de toda a cadeia logística portuária. Foram concluídas as obras de modernização e ampliação do berço de atracação 201. Em conjunto com outras iniciativas, foi possível atingir números expressivos nos últimos meses. No balanço entre janeiro e julho deste ano, o Porto conseguiu aumentar em 10% o volume de exportação e importação de cargas quando comparado com o mesmo período do ano passado. A partir do momento que um elo logístico, que é o Porto de Paranaguá, consegue dar sequência aos produtos que chegam ao porto e que são exportados também, está dando uma grande contribuição para o país, para o Estado. Então o Porto, na verdade, ele cumpre muito bem o seu papel com uma gestão eficiente, sempre procurando uma melhor produtividade. Parte de todo o volume de exportações passa por esses equipamentos. Conhecidos como shiploaders, os carregadores de navios são fundamentais para uma boa operação portuária, principalmente em um porto conhecido por ser referência na movimentação de soja. Cada shiploader é capaz de embarcar até 1.500 toneladas de soja por hora. O equipamento também consegue embarcar farelo de soja e milho. E aqui no corredor de exportação do Porto de Paranaguá existem 6 shiploaders parecidos com esse daqui. Em todo o porto são 10 shiploaders. Outro fator que contribuiu e muito para a melhor produtividade foi o aumento do calado. Isso permitiu que navios maiores e, naturalmente, com capacidade para transportar mais cargas, pudessem atracar no porto. Assim, o preço do frete foi otimizado e custos foram reduzidos. A consequência foi que o Porto de Paranaguá passou a ser ainda mais procurado por grandes players do mercado mundial. Os números positivos são refletidos na geração de emprego e renda para os moradores do litoral, especialmente para aqueles que vivem na maior cidade da região. Segundo dados do Ministério do Trabalho, aproximadamente 44% dos postos de trabalho criados em Paranaguá são da área de transporte e armazenagem de carga. Hoje, o Porto de Paranaguá é responsável por empregar 4.000 pessoas, entre TPAs, servidores de operadores portuários, motoristas, prestadores de serviços, entre outros. A estimativa do Ministério é que a atividade portuária em si empregue mais de 9.000 pessoas, o equivalente a 20% dos postos de trabalho registrados no município.
Para continuar em evolução e aumentar a produtividade, o Porto firmou uma parceria técnica com a Fundação Valência Port, Centro de Pesquisa e Inovação da Cadeia Logística. Assim, será possível desenvolver uma plataforma de troca de dados da comunidade portuária. É o Porto do presente, pensando no futuro para crescer cada vez mais. Tem dois grandes objetivos dessa parceria. A primeira, o desenho de um Port Community System, um sistema portuário integrado, um ambiente integrado onde tenhamos as condições de proporcionar, de novo, cada vez mais eficiência, o menor custo possível e o menor conflito com a comunidade. E o segundo ponto é um espelho disso, isso ocorre com a carga em terra. É um espelho, é uma inovação no ambiente marítimo, onde nós tenhamos uma maior qualidade de análise do nosso ambiente marítimo, uma melhor eficiência marítima. O Porto que cresce se preocupa com o meio ambiente. E o reconhecimento dos cuidados adotados vem através de premiações. Nos últimos 3 anos, o Porto de Paranaguá figurou na liderança do Índice de Desenvolvimento Ambiental da ANTAQ entre os portos públicos. Essa é a principal avaliação da gestão ambiental de instalações portuárias do país. O trabalho se tornou referência, a ponto do diretor de Meio Ambiente ser convidado para explicar as medidas adotadas por aqui na Conferência do Clima das Nações Unidas. A gente consegue conciliar o alto desempenho, né, a movimentação econômica e atender à legislação ambiental que é estabelecida. A nossa pontuação hoje, ela é muito próxima do número 100, né? Então nós estamos assim, vamos dizer, anos-luz à frente de diversos portos no Brasil, muitos dos quais operam sem licença de operação. Então nós temos ações com as comunidades, ações nos manguezais, análises sonoras, análise de qualidade de água. Então a gente faz diversas coisas que muitos dos portos no Brasil nem sonham ainda em estabelecer. E os olhos também estão voltados para a infraestrutura do município. O gigante de aço e concreto tenta melhorar a relação porto-cidade. Nos últimos meses, foram realizadas obras com recursos do Porto de Paranaguá. Uma delas é o viaduto na BR-277. A estrutura permitiu reduzir os congestionamentos na entrada da cidade. Com a expectativa de aumentar a produtividade nos próximos meses, mais melhorias na infraestrutura devem ser realizadas para garantir qualidade de vida aos munícipes. O nosso dever desde janeiro de 19 era mostrar um pouco o lado diferente do Porto. O Porto sempre reconhecido pelas suas mazelas, traz o barulho, traz a sujeira e traz o congestionamento. Então diversas ações são realizadas para que esse impacto seja o menor possível. Então ações que ali a pouco se transformarão em obras para que, por exemplo, o trem não interfira muito com suas manobras. Então essas ações elas são planejadas com esse propósito de diminuir o conflito porto-cidade. Parabéns, né, aos envolvidos na reportagem, excelente reportagem e realmente importantíssima a presença do Porto de Paranaguá, né, a instalação do Porto de Paranaguá aqui nesse nosso município, porque realmente agora, principalmente nesse período de pandemia, a gente viu o quanto é importante ter um setor sólido aí, né, que não para de se movimentar. Porto é um gigante que se movimenta aí 24 horas por dia. A gente sabe que isso exige a mão de obra de uma série de trabalhadores atuando nessas escalas de trabalho de dia e de noite e vem se modernizando muito nos últimos anos o Porto de Paranaguá. Eu, particularmente, venho cobrindo o Porto, né, trazendo informações, fazendo reportagens no Porto de Paranaguá já há alguns anos e é impressionante ver o quanto essa estrutura se modernizou, o quanto melhorou, né, o quanto realmente o Porto é motivo de orgulho para todos os moradores aqui do litoral paranaense. E olha, é impressionante também ver, porque várias vezes
A gente esteve conversando com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e é interessante ver os olhos que ele tem para o Porto de Paranaguá. Isso é muito bacana quando a gente vê que tem uma administração realmente com os olhos voltados para o nosso litoral e pensando nessa relação de porto-cidade. O que é essa relação de porto-cidade que a gente às vezes fala aqui no Voz do Litoral? É realmente você crescer, mas você investir parte da sua verba dentro do município. Então, mesmo que seja, talvez pensando aí em benefício próprio, como por exemplo, né, a construção do viaduto ali na entrada da cidade, o deputado Nelson Bufara, né, esse viaduto deputado Nelson Bufara, é importantíssimo para a gente. É importante também para o Porto, porque agiliza o transporte de cargas, isso tudo é importante, o investimento em modais dentro do Porto. A gente investir em trilhos, investir também em rodovias, então tudo isso agrega valor ao serviço portuário, mas para a gente aqui da cidade isso também melhora a nossa vida. Então existem projetos em andamento aí dentro do Porto de Paranaguá e a gente viu isso começar a acontecer com o governador Ratinho Júnior, né? Então existe projeto, por exemplo, para a melhoria da Ayrton Senna, é o próximo projeto, em tese pelo menos, ao qual o Porto deve dar andamento, que vai melhorar com certeza, é uma obra esperada para a gente aqui por anos, né? Todo morador de Paranaguá, eu creio que fica um pouco triste quando entra na cidade e vê a Avenida Ayrton Senna, mas o Porto já tem, né, tendo esse olho voltado para o relacionamento Porto-Cidade, pretende investir na modernização ali daquele trecho. Então, realmente, a gente tem que agradecer a presença do Porto de Paranaguá aqui, a gente sabe que é uma atividade de alto impacto ambiental, mas por isso também existem uma série de programas, mas olha, é até difícil você conhecer todos os programas ambientais realizados pelo Porto e pela comunidade portuária, aquela série de empresas, né, que atuam dentro do Porto. Então, importantíssima a presença do Porto de Paranaguá, né, a gente ter essa estrutura sólida, esse gigante atuando aqui no litoral do estado. É a nossa porta para o mundo, né? Daqui sai, aqui entram muitos produtos, tanto questão de agricultura e do agronegócio, né? Como também a entrada de produtos como carros. Agora a gente está com uma grande movimentação de carros, área ampliada para os carros, né? Para os veículos. Inclusive, uma das melhores mãos de obra aí para fazer essa movimentação de carros está aqui no Porto de Paranaguá, já foi alvo de várias reportagens também. Então, é interessante que o Paranaguara tenha orgulho, apesar de todas as coisas que carregam o Porto, né, que a gente costuma reclamar da movimentação de caminhão, mas é a movimentação de riqueza, é emprego de muita gente, depende dessa movimentação de caminhão aqui por Paranaguá, né? A gente tem muitos caminhoneiros atuando em Paranaguá, então tudo isso é muito importante, né? E a gente agradece pela presença. Eu, pelo menos, como paranaguara, nasci aqui. Eu agradeço a presença do Porto de Paranaguá e eu fico maravilhada toda vez que eu vou lá no Porto e vejo essa estrutura aí, né? E ainda bem, né, que a gente tem esse governo agora voltado com os olhos para o Porto e para esse relacionamento Porto-Cidade.